Imagine receber um aviso sobre uma crise tão devastadora que poderia destruir toda a economia de uma nação. Imagine saber, com anos de antecedência, que tempos de abundância seriam substituídos por um período de escassez, capaz de levar milhões de pessoas ao desespero. Agora, imagine que a solução para essa crise estivesse nas mãos de um homem que, até pouco tempo antes, era apenas um prisioneiro esquecido. Esta é a história de José do Egito, uma das maiores histórias de gestão financeira, planejamento estratégico e provisão de toda a humanidade. Mas para entender como tudo começou, precisamos voltar muitos anos no tempo. José era filho de Jacó, um dos patriarcas de Israel. Entre todos os filhos, José era o preferido do pai. Esse favoritismo despertou a inveja e o ódio de seus irmãos. A situação se agravou quando José começou a compartilhar sonhos que pareciam indicar que um dia ocuparia uma posição de destaque. Consumidos pelo ressentimento, seus irmãos tomaram uma decisão cruel. Em vez de matá-lo, venderam José como escravo para mercadores que seguiam para o Egito. Depois, mancharam sua túnica com sangue e fizeram Jacó acreditar que seu filho havia sido devorado por um animal selvagem. O jovem que sonhava com grandeza agora caminhava acorrentado rumo a uma terra desconhecida. No Egito, José serviu na casa de Potifar, oficial importante do faraó. Sua dedicação o fez prosperar rapidamente. Porém, uma falsa acusação mudou novamente seu destino. Mesmo sendo inocente, foi lançado na prisão. Muitas pessoas teriam desistido. Muitas teriam se revoltado contra Deus. Mas José permaneceu fiel. Foi justamente naquele lugar de sofrimento que seu maior dom começou a ser revelado. Na prisão, 2 funcionários do palácio tiveram sonhos misteriosos, o copeiro e o padeiro do faraó. José interpretou ambos os sonhos e revelou o futuro de cada um deles. Dias depois, tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. O padeiro foi executado. O copeiro foi restaurado ao seu cargo. Mas havia um detalhe doloroso. O copeiro esqueceu completamente de José. 2 anos se passaram. 2 longos anos. Então, certa noite, algo extraordinário aconteceu. O homem mais poderoso do mundo teve um sonho perturbador. Na verdade, 2 sonhos. No primeiro, o faraó observava as águas do rio Nilo quando surgiram 7 vacas gordas, fortes e saudáveis. Elas pastavam tranquilamente, até que 7 vacas magras, debilitadas e assustadoras, saíram do rio. Então aconteceu algo impossível. As vacas magras devoraram as vacas gordas, mas continuaram tão magras quanto antes. Assustado, o faraó despertou. Ao voltar a dormir, teve outra visão. 7 espigas cheias e bonitas cresciam em um único talo. Logo depois, surgiram 7 espigas secas e queimadas pelo vento do deserto. As espigas secas consumiram completamente as espigas saudáveis. Ao amanhecer, o faraó estava inquieto. Convocou magos, sacerdotes, sábios e conselheiros. Ninguém conseguiu explicar aqueles sonhos. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou do jovem hebreu que permanecia preso. Imediatamente José foi chamado. Barbeado, vestido adequadamente e levado à presença do faraó, ele ouviu atentamente o relato das visões. Então, declarou algo surpreendente. Os 2 sonhos eram, na verdade, uma única mensagem. Deus estava revelando o futuro do Egito. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de prosperidade extraordinária. A terra produziria em abundância. Os celeiros ficariam repletos. A riqueza aumentaria. Mas depois viriam 7 anos de fome tão severa que toda a prosperidade seria esquecida. A escassez consumiria a abundância da mesma forma que as vacas magras haviam devorado as gordas. O silêncio tomou conta do palácio. Mas José não parou na interpretação. Ele apresentou uma estratégia, uma solução, um plano.
Durante os 7 anos de fartura, o Egito deveria separar a quinta parte de toda a produção agrícola. 1/5, exatamente 20%. Esse alimento seria armazenado em celeiros espalhados por todo o reino. Quando os anos difíceis chegassem, haveria recursos suficientes para sustentar a população. A proposta era simples, mas genial. O faraó ficou impressionado. Diante dele não estava apenas um intérprete de sonhos. Estava um administrador capaz de salvar uma nação inteira. Naquele mesmo dia, José deixou de ser prisioneiro e se tornou governador do Egito. Durante 7 anos, a estratégia foi colocada em prática. E quando a fome finalmente chegou, o Egito estava preparado. Enquanto outras regiões sofriam, os celeiros estavam cheios. Enquanto muitos enfrentavam o desespero, o Egito possuía reservas. O que salvou aquela nação não foi sorte, não foi acaso. Foi planejamento, foi disciplina, foi a capacidade de abrir mão de uma parte da abundância para garantir o futuro. E talvez essa seja a grande lição dessa história para os nossos dias. Muitas pessoas vivem apenas para o presente. Gastam tudo o que ganham e acreditam que os tempos bons durarão para sempre. Mas a vida é feita de ciclos. Existem períodos de fartura e existem períodos de escassez. Por isso a estratégia de José continua mais atual do que nunca. Quando você separa uma parte da sua renda para construir uma reserva financeira, você está construindo o seu próprio celeiro. Quando você guarda recursos para emergências, você está se preparando para os momentos difíceis. Quando você planeja o futuro, você transforma incertezas em segurança. José salvou uma nação inteira, aplicando um princípio simples: guardar hoje para não faltar amanhã. E agora, eu quero saber sua opinião. Se você soubesse que uma grande crise chegaria daqui a 7 anos, o que começaria a fazer hoje? Escreva sua resposta nos comentários. E se você gosta de histórias que unem fé, sabedoria e transformação financeira, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Porque algumas histórias antigas não ficaram no passado. Elas continuam ensinando como viver melhor no presente e construir um futuro mais seguro.